No alto de um prédio luxuoso, uma negociação bilionária estava prestes a desmoronar por causa de um detalhe impensável. O tradutor simplesmente sumiu na hora decisiva. Enquanto executivos entravam em pânico, uma jovem estagiária do arquivo observava tudo em silêncio, carregando um segredo que ninguém ali imaginava. Quando ela finalmente levantou a mão, a sala inteira parou, e o destino de um contrato de 1 bilhão mudou para sempre. O que aconteceu depois deixou até os investidores europeus sem palavras. Antes de ouvir esse relato inspirador, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Marina Oliveira acordou antes do despertador tocar, como sempre. Eram 5:30 da manhã em São Paulo, e a cidade ainda dormia sob um céu cinzento que prometia mais um dia de garoa fina. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho para não acordar a mãe, Dona Clélia, que trabalhava até tarde como copeira em um hospital da Zona Sul e merecia cada minuto extra de descanso. O apartamento de 2 quartos no Jabaquara era pequeno, mas era deles. Cada canto ali guardava histórias de luta, de recomeços, de noites em que o dinheiro mal dava para chegar, ao fim do mês. Enquanto preparava o café, Marina olhou pela janela da cozinha. Lá embaixo, a rua começava a ganhar vida com os primeiros ônibus e os trabalhadores apressados rumo ao metrô. Ela conhecia aquela rotina como a palma da mão. Há 3 anos, desde que conseguira a vaga de estagiária na Almeida Ferreira Investimentos, uma das maiores empresas de capital de risco do país, acordava naquele mesmo horário para enfrentar quase 2 horas de trajeto até a Avenida Faria Lima. 3 conduções, 2 baldeações, e sempre de pé, espremida entre dezenas de outros passageiros que viviam a mesma correria. Mas Marina não reclamava, não podia. Aquela vaga de estagiária, mesmo que fosse no arquivo do subsolo, representava mais do que um salário, representava a chance que ela e a mãe nunca tiveram. Uma porta entreaberta para um mundo que sempre pareceu distante demais, inalcançável demais para gente como elas. A mãe apareceu na porta da cozinha, ainda de camisola, com os cabelos grisalhos soltos nos ombros. Dona Clélia tinha apenas 52 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira de trabalho nas costas curvadas e nas mãos calejadas. Marina, minha filha, você não precisa acordar tão cedo todo dia. Podia dormir mais uns minutinhos. Marina sorriu daquele jeito doce e paciente que tinha desde criança. Mãe, a senhora sabe que eu gosto de preparar o café antes de sair. Além do mais, hoje vou revisar uns áudios de alemão no caminho. Tenho prova online amanhã. Dona Clélia suspirou, uma mistura de orgulho e preocupação estampada no rosto. Essa menina e os idiomas dela. Marina, você trabalha o dia inteiro, chega em casa exausta e ainda fica até tarde estudando essas línguas. Pra quê, filha? Ninguém lá na empresa sabe que você fala alemão, francês, inglês. Você fica lá embaixo, no arquivo, longe de todo mundo. Marina sentiu um aperto no peito, mas manteve o sorriso. Eu sei, mãe, mas um dia isso vai fazer diferença. Eu acredito nisso. A senhora sempre me ensinou que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, lembra? Dona Clélia balançou a cabeça, mas não insistiu. Conhecia a filha bem demais. Marina sempre fora assim, desde pequena. Determinada, sonhadora, obstinada. Quando tinha 8 anos e estudava numa escola pública do bairro, ganhou um dicionário de inglês usado em uma feira de livros. Aquele dicionário virou seu tesouro. Ela passava horas decorando palavras, praticando pronúncia sozinha no quarto, inventando diálogos imaginários. Quando completou 15 anos, já falava inglês fluentemente, tudo por conta própria, com vídeos da internet, aplicativos gratuitos e uma vontade férrea de aprender. Depois veio o francês, e então o alemão. Tudo sozinha, tudo nas horas vagas, tudo movido por um desejo inexplicável de se conectar com o mundo além das fronteiras do Jabaquara, além da rotina apertada, além da vida que parecia já estar escrita para ela. Marina pegou a bolsa surrada, deu um beijo na testa da mãe e saiu para enfrentar mais um dia.
No ônibus lotado, encaixou os fones de ouvido e apertou o play num podcast em alemão sobre economia internacional. As palavras fluíam naturalmente em sua mente, como se fossem parte dela. Ela entendia cada nuance, cada expressão idiomática, cada termo técnico. Mas ninguém sabia, ninguém perguntava. Para todos na Almeida Ferreira Investimentos, Marina era apenas a estagiária do arquivo, aquela menina quieta que organizava pastas e digitalizava documentos no subsolo. Quando chegou ao imponente edifício espelhado na Faria Lima, já passava das 8 da manhã. O prédio de 23 andares era um símbolo de poder e riqueza. Nos andares superiores, executivos tomavam decisões que movimentavam milhões de reais. Nos andares intermediários, analistas e consultores corriam contra o tempo para fechar negócios. E no subsolo, onde a luz natural não chegava, ficava o arquivo, o lugar dos esquecidos. Marina cumprimentou o porteiro, pegou o elevador de serviço e desceu. O corredor do subsolo cheirava a papel velho e tinta de impressora. Sua sala era pequena, com estantes de metal do chão ao teto, repletas de pastas organizadas por ano, setor e tipo de documento. Ela passou o dia inteiro catalogando contratos antigos, digitalizando relatórios financeiros e respondendo a eventuais solicitações de documentos que vinham dos andares superiores. Era um trabalho solitário. As únicas pessoas que apareciam por ali eram outros estagiários que precisavam buscar alguma pasta específica ou funcionários da limpeza que passavam no final do expediente. Marina almoçava sozinha, na copa do subsolo, geralmente lendo algum artigo em alemão no celular. Ninguém se importava, ninguém notava. Mas naquela tarde de quinta-feira, algo diferente estava acontecendo nos andares superiores. Marina percebeu pela movimentação incomum. Alguns executivos desceram para buscar documentos pessoalmente, coisa rara. Havia uma tensão no ar, uma urgência que ela não conseguia identificar. Por volta das 3 da tarde, enquanto organizava uma pilha de relatórios financeiros do último trimestre, Marina ouviu passos apressados no corredor. Era Júlia Mendes, a assistente executiva do presidente da empresa, Gustavo Almeida Ferreira. Júlia era tudo o que Marina não era. Confiante, impecável, sempre vestida com roupas de grife, cabelos perfeitamente escovados, unhas feitas, uma aura de superioridade que parecia natural nela. Júlia mal olhou para Marina quando entrou na sala do arquivo. Preciso do dossiê completo do projeto Horizon, e rápido. Hoje tem reunião com investidores internacionais e está tudo um caos lá em cima. Marina se levantou imediatamente. Projeto Horizon, deixa eu ver. É da pasta de investimentos europeus, certo? Júlia revirou os olhos impaciente. Óbvio. Você consegue achar rápido ou não? Marina engoliu a rispidez e foi até a estante do fundo. Ela conhecia aquele arquivo melhor do que ninguém. Em menos de 2 minutos, localizou a pasta verde com todos os documentos do projeto Horizon, um investimento bilionário que a empresa vinha negociando há meses com investidores suíços. Estendeu a pasta para Júlia, que a arrancou de suas mãos sem um obrigado e saiu apressada. Marina voltou para sua cadeira sentindo aquela pontada de invisibilidade que já conhecia tão bem. Para Júlia, para os executivos, para quase todos ali, ela era apenas uma peça funcional. Útil quando precisavam de um documento, descartável no restante do tempo. Mas naquela tarde, enquanto voltava ao trabalho, Marina não fazia ideia de que tudo estava prestes a mudar. Lá em cima, no 23º andar, numa sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade, o pânico havia se instalado. A reunião crucial com os investidores suíços estava marcada para as 4:30 da tarde. Um investimento de R$1 bilhão estava em jogo. A Almeida Ferreira Investimentos tinha trabalhado meses nessa negociação e tudo dependia daquele encontro. O problema era que os investidores, 3 executivos de uma firma de Zurique, só se comunicavam em alemão. Haviam sido claros desde o início. Nada de inglês, nada de português com tradução improvisada. Queriam discutir os detalhes do contrato em seu idioma nativo, com precisão técnica e jurídica. Para isso, a empresa havia contratado Bruno Alves, o melhor tradutor simultâneo de alemão de São Paulo. Bruno era caro, renomado, e estava confirmado desde a semana anterior.
Mas naquela tarde, às 4 horas, quando já deveria estar na sede da empresa, Bruno ligou a voz tensa, explicando que estava preso em um engarrafamento monumental na Marginal Pinheiros. Um acidente havia bloqueado 3 faixas. Ele não tinha previsão de chegada. Talvez levasse 1 hora, talvez mais. Gustavo Almeida Ferreira, o presidente da empresa, um homem de 58 anos, cabelos grisalhos e postura sempre imponente, sentiu o chão sumir sob seus pés. 1 hora? Os investidores chegariam em 20 minutos. Não dava para remarcar. Os suíços haviam sido claros. Era aquele dia ou nada. Tinham outros compromissos, outras propostas em análise. A Almeida Ferreira era apenas uma das opções. A sala de reuniões virou um campo de batalha de soluções improvisadas. Alguém sugeriu usar um aplicativo de tradução automática. Outro propôs ligar para a embaixada suíça em busca de algum tradutor disponível. As ideias eram cada vez mais desesperadas, mais absurdas. Gustavo sentia a humilhação crescer. Uma empresa gigantesca com décadas de mercado prestes a perder um contrato bilionário por falta de comunicação. Júlia Mendes estava ao lado do presidente, igualmente desesperada. Ela havia sido a responsável por coordenar todos os detalhes logísticos daquela reunião. Se desse errado, sua cabeça rolaria. Ela ligou para mais 3 empresas de tradução. Todas disseram que era impossível enviar alguém em menos de 20 minutos. Enquanto isso, no subsolo, Marina continuava trabalhando. Mas algo chamou sua atenção. Ela ouviu vozes exaltadas vindas do corredor, perto das escadas de emergência. Curiosa, abriu a porta de sua sala e caminhou até ali. 2 executivos discutiam nervosamente. Não tem jeito, Ricardo. Não vai dar tempo de trazer outro tradutor. A reunião vai ser um desastre. E o que a gente faz? Finge que entende alemão? Usa mímica? É R$1 bilhão, Marcelo. 1 bilhão. Marina sentiu o coração acelerar. Alemão. Eles estavam falando de alemão. Ela ficou parada ali, escondida atrás da porta entreaberta, processando o que estava ouvindo. Uma reunião crucial. Investidores suíços. Falta de tradutor. R$1 bilhão. Naquele momento, algo dentro dela despertou. Uma voz que há anos ela tentava silenciar. Uma voz que dizia que ela era capaz, que ela tinha algo a oferecer, que ela não precisava ficar invisível para sempre. Marina respirou fundo. O medo apertou sua garganta. O que ela estava pensando? Ela era apenas a estagiária do arquivo. Ninguém a levava a sério. Se ela se oferecesse, provavelmente ririam dela. Mas aquela voz insistia. E se não tentasse? E se deixasse a oportunidade passar? Quantas vezes na vida a gente tem a chance de mudar tudo? Marina fechou os olhos. Pensou na mãe, nos anos de luta, nas madrugadas estudando sozinha, nos idiomas que aprendeu não por obrigação, mas por paixão. Pensou em tudo o que havia sacrificado, em todos os momentos em que foi ignorada, invisível, descartada. Então, antes que a coragem a abandonasse, ela deu um passo à frente. Os 2 executivos olharam para ela, surpresos. Quem era aquela menina? O que ela queria? Com a voz trêmula, mas firme, Marina disse: "Desculpa interromper, mas eu ouvi vocês falando sobre a reunião com os investidores suíços. Eu falo alemão fluente. Posso ajudar?" Os 2 homens trocaram olhares, primeiro de surpresa, depois de algo que parecia pena. Um deles, Marcelo, um analista sênior de uns 40 anos, perguntou com um sorriso condescendente: Você fala alemão?" "Sim, fluente. Também francês e inglês. Estudei por anos. Posso fazer a tradução da reunião." O outro executivo, Ricardo, mais jovem, balançou a cabeça. "Olha, é uma reunião muito técnica. Termos financeiros complexos, cláusulas jurídicas internacionais. Não é qualquer conversa básica. Com todo o respeito, você é a estagiária do arquivo, né? Não acho que você tenha preparo para isso." Marina sentiu a humilhação queimar suas bochechas, mas não recuou. "Eu sei que vocês não me conhecem, mas eu garanto que sou capaz. Estudei esses termos, acompanho notícias de economia internacional em alemão. Eu posso fazer isso. E vocês não têm outras opções agora." Marcelo e Ricardo se entreolharam novamente,
Tecnicamente, ela estava certa. Não tinham outras opções. Mas apostar numa estagiária desconhecida numa reunião de R$ 1 bilhão era um risco absurdo. Vamos ter que avisar o Gustavo, disse Marcelo, puxando o celular. Se ele quiser arriscar, problema dele. Mas eu não acredito que ele vá aceitar isso. Os três subiram pelo elevador de serviço até o 23º andar. Marina nunca havia estado ali. O ambiente era outro mundo. Piso de mármore, paredes de vidro, obras de arte modernas, uma vista de tirar o fôlego. Ela se sentiu completamente deslocada com seu vestido simples e sua bolsa surrada. Quando entraram na sala de reuniões, Gustavo estava ao telefone, visivelmente nervoso. Ao ver Marcelo e Ricardo entrarem com Marina, franziu a testa confuso. Quem é ela? Marcelo explicou rapidamente a situação. Marina, a estagiária do arquivo, se ofereceu para fazer a tradução. Diz que fala alemão fluente. Gustavo desligou o telefone e olhou para Marina como se ela fosse um enigma incompreensível. A estagiária do arquivo? Você fala alemão? Sim, senhor. Fluente. Também francês e inglês. Posso traduzir a reunião sem problemas. Gustavo passou a mão pelo rosto, visivelmente exausto. Olha, menina, não é por mal, mas essa reunião é extremamente importante. Não podemos arriscar com alguém que não tem experiência profissional em tradução simultânea. Você já fez isso antes, em contextos formais com termos técnicos? Marina engoliu em seco. A verdade era que não. Ela nunca havia feito tradução profissional. Mas também sabia que era capaz. Não em contextos formais, senhor, mas eu domino o idioma. E entendo termos técnicos de economia e finanças. Se o senhor quiser, pode me testar agora. Fale qualquer coisa em português, eu traduzo. Gustavo hesitou, mas o relógio não parava. Faltavam 10 minutos para a chegada dos investidores. Ele olhou ao redor da sala. Júlia, os outros executivos, todos em silêncio, aguardando sua decisão. Tá bom, disse Gustavo, rendendo-se à falta de opções. Mas você vai assinar um termo de responsabilidade. Se essa reunião der errado por causa da tradução, a consequência é sua. Entendeu? Marina assentiu, o coração batendo descompassado. Entendi. Júlia a levou rapidamente até um dos banheiros executivos e lhe emprestou um blazer preto para disfarçar o vestido simples. Não havia tempo para mais. Marina olhou-se no espelho. Estava pálida, nervosa, mas havia uma determinação em seus olhos que ela mesma não reconhecia. Aquilo era loucura. Mas também era a chance que ela esperara a vida inteira. Quando voltou para a sala de reuniões, os investidores já estavam chegando. 3 homens suíços, todos de terno impecável, expressões sérias, postura rígida. Gustavo os cumprimentou em inglês, tentando ganhar tempo. Mas os suíços foram diretos. Alemão, por favor. Combinamos isso desde o início. Foi então que Marina deu um passo à frente. Com a voz mais firme que conseguiu reunir, ela cumprimentou os investidores em alemão perfeito. Boa tarde, senhores. Meu nome é Marina Oliveira e serei a intérprete desta reunião. Sejam bem-vindos a Almeida Ferreira Investimentos. Os 3 suíços a olharam com surpresa, mas responderam em alemão, claramente aliviados por finalmente poderem se comunicar em seu idioma. Marina traduziu a resposta para Gustavo e os executivos brasileiros, e a reunião começou. Os primeiros minutos foram tensos. Marina sentia o peso de todos os olhares sobre ela. Cada palavra que saía de sua boca era analisada, julgada, questionada internamente. Mas conforme a reunião avançava, ela foi ganhando confiança. Traduzia com precisão, mantinha o tom adequado, respeitava as pausas, ajustava a linguagem formal quando necessário. Os investidores começaram a discutir cláusulas do contrato, percentuais de participação acionária, prazos de retorno sobre investimento. Marina traduzia tudo com clareza admirável. Gustavo e os executivos brasileiros estavam visivelmente impressionados. De onde aquela menina tinha tirado tanto conhecimento? Mas então veio a prova de fogo. Um dos investidores suíços, o mais velho, chamado Klaus, citou um termo técnico alemão que Marina nunca havia ouvido antes. Era algo relacionado a uma cláusula jurídica específica do direito comercial suíço.
Marina sentiu o pânico subir. Ela não sabia o que aquilo significava. Poderia tentar adivinhar pelo contexto, arriscar uma tradução aproximada. Mas o risco era enorme. Se ela traduzisse errado, a negociação inteira poderia desmoronar. Então, num átimo de decisão, Marina fez o que poucos teriam coragem de fazer. Ela pediu, em alemão, que Klaus reformulasse a frase de outra maneira, explicando que queria garantir a precisão absoluta da tradução para evitar mal-entendidos. Klaus pareceu surpreso, mas não ofendido. Pelo contrário, ele sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala e reformulou a frase usando termos mais universais. Marina traduziu com confiança. E algo mudou naquela sala. Os investidores suíços, que até então mantinham uma postura desconfiada, começaram a relaxar. A honestidade de Marina, sua disposição de admitir uma limitação em vez de arriscar um erro, conquistou o respeito deles. A reunião se estendeu por mais de 2 horas. Marina manteve-se firme do início ao fim, traduzindo com equilíbrio, clareza e profissionalismo. Quando finalmente terminou, Klaus se levantou e, em alemão, disse algo que fez o coração de Marina disparar. A qualidade da tradução foi excepcional. É raro encontrar intérpretes tão honestos e competentes. Isso diz muito sobre a seriedade desta empresa. Marina traduziu as palavras para Gustavo, que não conseguia esconder o alívio e a surpresa. Os suíços se despediram cordialmente, dizendo que analisariam a proposta com atenção e retornariam em breve com uma resposta. Quando a porta se fechou atrás dos investidores, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então Gustavo se virou para Marina, os olhos cheios de uma emoção que ela não conseguia decifrar completamente. Marina, eu não sei nem o que dizer. Você salvou essa reunião. Salvou essa empresa de uma humilhação gigantesca. Como é que ninguém aqui sabia que você falava alemão assim? Marina sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar, mas se segurou. Ninguém nunca perguntou, senhor. A frase ecoou na sala como um soco no estômago de todos ali. Era a verdade mais crua que poderiam ouvir. Durante 3 anos, Marina estivera ali, invisível, com um talento extraordinário que ninguém se deu ao trabalho de descobrir. Gustavo balançou a cabeça, uma mistura de vergonha e admiração. Bom, isso vai mudar. A partir de agora, você não volta mais para o arquivo. Amanhã de manhã quero você no departamento internacional. Júlia providencia tudo. Aumento de salário, novo cargo, o que for preciso. Júlia, que até então observava tudo em silêncio, assentiu, mas havia algo em seu olhar que Marina reconheceu imediatamente. Não era alegria, era ressentimento. Júlia não gostou daquilo. E Marina sabia que problemas estavam apenas começando. Naquela noite, quando Marina chegou em casa, Dona Clélia percebeu que algo havia mudado. A filha entrou pela porta com um brilho diferente nos olhos, uma energia que não via há anos. Mãe, senta aqui. Preciso te contar uma coisa. E Marina contou tudo. A reunião, os investidores, a tradução, a promoção. Dona Clélia chorou. Abraçou a filha com força e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, a vida pudesse surpreender para melhor. Mas enquanto Marina dormia naquela noite, sonhando com as possibilidades que se abriam, ela não fazia ideia de que aquele era apenas o começo, que a decisão de levantar a mão naquela tarde mudaria não apenas sua carreira, mas desencadearia uma série de eventos que revelariam segredos, criariam inimizades e a colocariam no centro de uma trama que ela jamais imaginara. Na manhã seguinte, Marina acordou com a sensação estranha de que tudo havia sido um sonho. Mas quando abriu os olhos e viu o blazer preto emprestado por Júlia pendurado na cadeira do quarto, a realidade bateu com força. Não era sonho. Tudo havia acontecido de verdade. Ela havia traduzido a reunião mais importante da Almeida Ferreira Investimentos. Havia sido promovida. Sua vida estava prestes a mudar completamente. Dona Clélia já estava na cozinha quando Marina saiu do quarto. A mãe preparara um café especial com pão francês quentinho e até um pedaço de queijo que normalmente guardavam para ocasiões raras. Estava nos olhos dela um orgulho tão imenso que Marina sentiu o coração apertar. Minha filha vai trabalhar no departamento internacional,
disse Dona Clélia, a voz embargada. Quem diria, né? Minha menina, que eu criei sozinha, que passou por tanta coisa, agora vai estar lá em cima com os executivos. Marina abraçou a mãe, sentindo o peso daquelas palavras. Dona Clélia nunca falava muito sobre o passado, sobre o pai de Marina que as havia abandonado quando ela tinha apenas 3 anos, sobre os anos de luta, de humilhação, de trabalhar em 3 empregos para manter a filha na escola. Mas tudo, isso estava ali, naquele abraço, naquela conquista que era delas duas. Quando Marina chegou à empresa, ainda eram 7:30 da manhã. Ela não sabia ao certo o que fazer, onde ir. O departamento internacional ficava no 18º andar, um território que até então era completamente estranho para ela. Ela tomou coragem e subiu. O 18º andar era diferente de tudo que ela conhecia. Salas amplas com divisórias de vidro, mesas modernas, telas de computador por todos os lados. Uma vista linda da cidade. As pessoas andavam com pressa, conversavam em inglês ao telefone, discutiam planilhas e gráficos. Marina se sentiu completamente perdida. Foi então que um homem se aproximou. Ele tinha uns 35 anos, cabelos escuros, olhos atentos, um sorriso gentil. Usava camisa social azul clara, sem gravata, e tinha uma postura relaxada que contrastava com a rigidez dos outros executivos. Você deve ser a Marina, não é? Sou o Rafael Almeida, diretor do Departamento Internacional. Meu pai me contou tudo sobre a reunião de ontem. Queria conhecer a mulher que salvou a negociação mais importante do ano. Marina sentiu as bochechas corarem. Rafael Almeida. O filho do presidente. Ela já havia ouvido falar dele. Claro, todos na empresa falavam. Rafael era o herdeiro natural do Império Almeida Ferreira, mas era conhecido por ser diferente do pai. Mais humano, mais acessível. Diziam que ele havia estudado fora, morado anos na Europa, e voltara ao Brasil com ideias modernas sobre gestão e valorização de talentos. Prazer, Rafael. Eu só fiz o que precisava ser feito, respondeu Marina, tentando soar profissional. Modéstia, eu gosto disso. Vem, deixa eu te mostrar sua nova estação de trabalho. Rafael a levou até uma mesa próxima à janela. Era uma mesa individual, com computador novo, telefone, cadeira ergonômica. Marina mal conseguia acreditar. Há apenas um dia, ela trabalhava no subsolo, numa sala sem janelas, cercada de pastas empoeiradas. Agora estava ali, no 18º andar, com uma vista incrível de São Paulo. Você vai trabalhar diretamente comigo, explicou Rafael. Temos várias negociações internacionais em andamento, não só com os suíços. Investidores da Alemanha, França, Itália. Seus idiomas vão ser essenciais aqui. Além disso, quero que você participe das videoconferências, ajude a revisar contratos, faça a tradução de documentos. Vai ser puxado, mas sei que você dá conta. Marina assentiu, tentando processar tudo aquilo. Rafael era diferente do que ela imaginava. Não tinha aquela arrogância típica dos filhos de empresários ricos. Parecia genuinamente interessado em incluí-la na equipe. E se eu tiver dúvidas? Se eu não souber fazer alguma coisa? Perguntou Marina, a insegurança transparecendo. Rafael sorriu. Aí você pergunta. Simples assim. Ninguém aqui nasceu sabendo, Marina. Todos nós aprendemos no caminho. E pelo que meu pai me contou, você tem algo que muita gente aqui não tem. Coragem. Ontem você poderia ter ficado quieta no seu canto, invisível. Mas você levantou a mão. Isso vale mais do que qualquer diploma. As palavras de Rafael tocaram Marina de um jeito que ela não esperava. Pela primeira vez em 3 anos na empresa, alguém a enxergava. Alguém reconhecia seu valor. Mas nem tudo eram flores. Quando Júlia Mendes passou pelo corredor e viu Marina sentada naquela mesa, ao lado de Rafael, seu rosto se contraiu numa expressão de desgosto mal disfarçado. Júlia era assistente executiva de Gustavo há 5 anos. Conhecia cada detalhe da empresa, cada negociação, cada segredo. Ela sempre se vira como alguém indispensável, insubstituível. Mas agora, do nada, uma estagiária do arquivo havia conquistado em um dia o que ela levara anos para construir: o respeito e a admiração da diretoria. Rafael, posso falar com você 1 minuto? Perguntou Júlia, o tom mais seco do que o normal. Claro, Júlia.
O que foi? Júlia lançou um olhar rápido para Marina antes de continuar. É sobre a distribuição de tarefas no departamento. Não acha que seria mais prudente a Marina começar com funções mais simples antes de lidar diretamente com investidores internacionais? Ela não tem experiência corporativa. Rafael cruzou os braços, claramente não gostando do tom da conversa. Júlia. Marina provou ontem que é mais do que capaz. Ela fez em 2 horas o que muitos profissionais experientes não conseguiriam. Vou confiar no talento dela e dar o suporte necessário para que ela cresça aqui. Júlia forçou um sorriso, mas seus olhos estavam frios. Claro, você é o diretor. Só estou tentando proteger os interesses da empresa. Quando Júlia se afastou, Marina sentiu um arrepio. Ela sabia reconhecer animosidade quando via. Júlia não era uma aliada. Era uma inimiga em potencial. E Marina teria que ter cuidado. Os primeiros dias de Marina no departamento internacional foram intensos. Ela participou de videoconferências com investidores franceses, revisou contratos em alemão, traduziu relatórios técnicos. Rafael estava sempre por perto, orientando, ensinando, incentivando. E aos poucos, Marina começou a perceber que ele não a tratava apenas como uma funcionária. Havia algo mais nos olhares dele, na forma como sempre encontrava desculpas para conversar com ela, nos sorrisos que trocavam. Marina tentava ignorar. Ela sabia das regras não escritas do mundo corporativo. Romance entre chefe e subordinada nunca terminava bem. Além disso, Rafael era filho do dono da empresa, vinha de uma família rica, morava em um apartamento luxuoso nos Jardins. Ela era uma menina do Jabaquara, filha de copeira, que ainda morava num apartamento de 2 quartos. Eram mundos completamente diferentes. Mas o coração não entende de lógica. E Marina sentia cada vez mais uma atração crescente por Rafael. Ele era gentil, inteligente, respeitoso, tratava todos com igualdade, desde o office boy até os executivos mais graduados, e parecia genuinamente interessado na vida dela, nas histórias dela, nos sonhos dela. Uma tarde, 2 semanas depois da reunião com os suíços, Rafael convidou Marina para um café na copa do 18º andar. Eles estavam sozinhos, a cidade de São Paulo se estendendo lá fora, infinita e caótica. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Rafael mexendo no café sem olhar diretamente para ela. Claro, que você nunca contou para ninguém que falava esses idiomas? Você trabalhou 3 anos no arquivo e ninguém sabia. Por quê? Marina respirou fundo. Essa era uma pergunta que ela mesma se fazia às vezes. Acho que porque eu não achava que importava. Eu era só a estagiária, sabe? Ninguém perguntava. E eu fui me acostumando a ser invisível. É mais fácil assim. Menos decepções. Rafael a olhou com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Você não é invisível, Marina. Pelo menos não para mim. Desde o dia em que você apareceu naquela sala de reuniões, eu não consigo parar de pensar em você. As palavras caíram entre eles como uma confissão perigosa. Marina sabia que deveria recuar, manter a distância profissional. Mas não conseguia. Rafael, eu não sei se isso é uma boa ideia. Você é meu chefe, é filho do presidente. Isso pode complicar tudo. Rafael se aproximou, a voz baixa e honesta. Eu sei. Mas às vezes a gente não escolhe por quem se apaixona, né? E eu estou me apaixonando por você, Marina. Pela sua coragem, pela sua inteligência, pela forma como você não desiste nunca. Marina sentiu o mundo girar. Ela queria acreditar naquelas palavras. Queria se permitir sentir, mas o medo era maior. E se fosse só uma paixão passageira? E se ele se cansasse dela quando percebesse o quanto suas vidas eram diferentes? Antes que ela pudesse responder, a porta da copa se abriu e Júlia entrou. Ela parou ao ver os dois ali tão próximos, e um sorriso frio se formou em seus lábios. Desculpa interromper. Só vim pegar um café. A tensão era palpável. Júlia pegou sua xícara devagar, os olhos indo de Rafael para Marina, como se estivesse gravando cada detalhe daquela cena. Quando saiu, Marina soltou já que nem percebera estar segurando. Ela viu, disse Marina, a voz quase um sussurro.
E daí? Não estamos fazendo nada de errado. Mas Marina sabia que, no mundo corporativo, aparências importavam. E Júlia não era do tipo que guardava segredos. Se ela decidisse espalhar que Rafael e Marina estavam tendo um caso, a reputação de ambos poderia ser manchada. Naquela noite, quando Marina chegou em casa, Dona Clélia percebeu que algo estava diferente. Marina, você está bem? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Marina sentou-se ao lado da mãe no sofá velho da sala. Mãe, eu acho que estou gostando de alguém. Mas é complicado, ele é meu chefe. Dona Clélia segurou a mão da filha, o olhar cheio de compreensão. Minha filha, a vida é complicada mesmo. Mas se você gosta dele de verdade e se ele te trata bem, não deixa o medo decidir por você. Só tome cuidado, tá? Homens de família rica às vezes não entendem a vida de gente como a gente. As palavras da mãe ecoaram na mente de Marina pelo resto da noite. Ela sabia que Dona Clélia falava por experiência própria. O pai de Marina havia sido um homem de classe média que prometera mundos e fundos para Dona Clélia, mas a abandonara assim que ela engravidou. A mãe carregava aquela cicatriz até hoje. Nos dias seguintes, Marina tentou manter distância de Rafael. Focou no trabalho, nas traduções, nas reuniões. Mas era difícil ignorar a química entre eles. Toda vez que se esbarravam no corredor, toda vez que trabalhavam juntos numa videoconferência, a tensão estava lá. E então veio a notícia que mudaria tudo novamente. Numa manhã de sexta-feira, Gustavo convocou uma reunião urgente com toda a diretoria. Marina foi incluída pela primeira vez naquele círculo restrito. Quando entrou na sala, viu rostos tensos, preocupados. Gustavo começou a falar, a voz grave. Tenho novidades sobre a negociação com os investidores suíços. Recebi um e-mail de Klaus esta manhã. O silêncio na sala era absoluto. Marina sentiu o coração disparar. Klaus era o líder dos investidores, o homem mais velho que ela havia traduzido na reunião crucial. Gustavo continuou, e havia algo estranho em seu tom, uma mistura de orgulho e perplexidade. Eles aprovaram o investimento. 1,2 bilhão de reais. Mas tem uma condição. Eles querem que a Marina os acompanhe pessoalmente nas negociações que vão acontecer na Europa nos próximos 6 meses. Disseram que a qualidade do trabalho dela foi o fator decisivo para confiar na nossa empresa. A sala explodiu em murmúrios. Marina estava em choque. Europa? 6 meses? Aquilo não podia estar acontecendo. Rafael olhou para ela, um sorriso orgulhoso no rosto. Mas Júlia, sentada do outro lado da mesa, tinha uma expressão que Marina reconheceu imediatamente. Puro veneno. É claro que a empresa vai arcar com todos os custos, continuou Gustavo. Passagens, hospedagem, alimentação. Será uma oportunidade única, Marina. Você vai representar a Almeida Ferreira em Zurique, Paris, Frankfurt. O que você acha? Marina mal conseguia formar palavras. Eu aceito. É uma honra. Quando a reunião terminou, Rafael a puxou para um canto. Você percebe o que isso significa? Você vai viajar o mundo, conhecer executivos de alto escalão, construir uma carreira internacional. Estou tão orgulhoso de você. Marina sorriu, mas por dentro o medo apertava. Europa, longe da mãe, longe de tudo que conhecia, e longe de Rafael, no momento em que estava começando a se permitir sentir algo por ele. Mas havia outra coisa que a preocupava. Júlia. A forma como ela olhara para Marina durante a reunião não era apenas inveja. Era algo mais profundo. Ódio, talvez. Ou pior, determinação de destruir. E Marina não estava errada. Naquela mesma tarde, Júlia marcou um encontro secreto com alguém em um café discreto na Vila Madalena. Era Bernardo Costa, um executivo de uma empresa concorrente, alguém que havia tentado sabotar a negociação com os suíços meses atrás. Júlia tomou um gole do café amargo e foi direto ao ponto. Preciso de um favor. Quero informações sobre a Marina Oliveira. Passado, família, qualquer coisa que possa ser usada contra ela. Bernardo ergueu uma sobrancelha, interessado. E por que você quer derrubar a queridinha do momento? Júlia,
Sorriu frio e calculista. Porque ela não merece estar onde está. Ela é uma farsa, e eu vou provar isso. O que Júlia não sabia é que Marina guardava segredos muito mais profundos do que ela imaginava. Segredos que, se revelados, poderiam destruir não apenas a carreira de Marina, mas também abalar as fundações da própria Almeida Ferreira Investimentos. Enquanto isso, Marina voltou para casa naquela noite e contou à mãe sobre a viagem para a Europa. Dona Clélia chorou de emoção, mas também de medo. Minha filha vai para o outro lado do mundo. Nunca pensei que veria esse dia. Marina abraçou a mãe com força. Eu vou mandar dinheiro, mãe. A senhora vai poder parar de trabalhar tanto. Vai poder descansar. Mas Dona Clélia balançou a cabeça. Não é isso que me preocupa, Marina. Você vai para um mundo que eu não conheço, com pessoas que eu não sei se vão te tratar bem. Só promete uma coisa. Não esquece de onde você veio. Não esquece quem você é. Marina prometeu. Mas no fundo do coração, sabia que aquela viagem mudaria tudo. Que quando voltasse, se voltasse, não seria mais a mesma pessoa. E enquanto a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético lá fora, Marina deitou-se na cama e olhou para o teto, pensando em tudo que estava por vir. Pensou em Rafael, no que sentia por ele, no que ele sentia por ela. Pensou em Júlia e na ameaça silenciosa que representava. Pensou na mãe, nos sacrifícios, nas lutas, mas acima de tudo pensou em si mesma, em quem ela era e em quem estava se tornando. Porque Marina Oliveira, a menina invisível do arquivo, estava prestes a descobrir que o mundo tinha muito mais a oferecer do que ela jamais imaginara. Mas também estava prestes a descobrir que com grandes oportunidades vêm grandes riscos, e que algumas verdades, quando reveladas, podem destruir tudo o que se construiu. No domingo seguinte, 2 dias antes de sua primeira viagem internacional, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Rafael. Podemos nos encontrar? Preciso falar com você. É importante. Eles se encontraram em um parque próximo à Avenida Paulista, longe dos olhares da empresa. Rafael estava nervoso. Marina percebeu. Ele andou ao lado dela por alguns minutos em silêncio antes de finalmente falar. Marina, antes de você viajar, eu preciso te dizer uma coisa. Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo. Sei que isso pode parecer loucura. Mas eu não quero que você vá para a Europa sem saber o quanto você significa para mim. Marina parou de andar, o coração acelerado. Rafael segurou as mãos dela, os olhos cheios de uma sinceridade que doía de tão real. Eu estou me apaixonando por você, Marina. E sei que é complicado, sei que tem a empresa, meu pai, tudo isso. Mas eu não ligo. Quero estar com você. Quero tentar. Marina sentiu as lágrimas subirem. Ela queria acreditar. Queria se entregar àquele sentimento. Mas o medo, sempre o medo, sussurrava em seu ouvido que aquilo era bom demais para ser verdade. Rafael, eu também estou sentindo isso. Mas e se der errado? E se sua família não aceitar? E se eu não for suficiente para o seu mundo? Rafael puxou-a para um abraço. Você já é mais do que suficiente, e minha família vai ter que aceitar porque eu escolho você. Eles ficaram ali abraçados enquanto o sol se punha sobre São Paulo. E pela primeira vez em muito tempo, Marina se permitiu acreditar que talvez, só talvez, ela merecesse ser feliz. Mas o que nenhum dos dois sabia é que naquele exato momento, a poucos quilômetros dali, Júlia recebia um envelope pardo de Bernardo Costa. Dentro havia documentos, fotos antigas, informações que mudariam tudo. Júlia abriu o envelope, leu o conteúdo e um sorriso cruel se formou em seu rosto. Ela havia encontrado o segredo de Marina e agora tinha o poder de destruí-la. A viagem para Zurique estava marcada para a terça-feira seguinte. Marina passara o domingo e a segunda-feira em um turbilhão de preparativos. Comprou roupas mais formais com o adiantamento que a empresa depositara em sua conta, arrumou a mala pela primeira vez na vida com uma mistura de empolgação e terror e tentou acalmar o coração acelerado toda vez que pensava em Rafael. Eles haviam se encontrado novamente na segunda à noite, num restaurante discreto na Vila Madalena. Rafael insistira em levá-la para jantar, uma forma de comemorar a nova fase da vida de Marina. Ele estava radiante,
falando sobre os lugares que ela conheceria, as experiências que viveria. Marina tentava corresponder ao entusiasmo, mas algo a incomodava. Uma sensação estranha, como se uma tempestade estivesse prestes a cair sobre ela. E ela não estava errada. Na terça-feira de manhã, quando Marina chegou à empresa para pegar os documentos finais da viagem, foi recebida por um clima tenso. As pessoas olhavam para ela com uma curiosidade diferente, alguns com pena, outros com desconfiança. Marina sentiu o estômago revirar. Algo estava errado. Quando chegou ao 18º andar, Rafael a aguardava, o rosto fechado numa expressão que ela nunca havia visto antes. Marina, precisamos conversar. Agora. Ele a levou até uma sala de reuniões vazia e fechou a porta. Marina, senta. Por favor. O coração de Marina batia descompassado. Rafael, o que aconteceu? Rafael passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Esta manhã, Júlia entregou um dossiê para meu pai. Um dossiê sobre você, com informações do seu passado. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela sabia. Sempre soubera que um dia o passado voltaria para assombrá-la. Mas não imaginara que seria tão cedo, tão rápido. O que ela descobriu? Perguntou Marina, a voz fraca. Rafael olhou para ela com uma mistura de confusão e algo que parecia decepção. É verdade que seu nome verdadeiro não é Marina Oliveira? Que você mudou de nome há 5 anos? Marina fechou os olhos. A verdade que ela escondera por tanto tempo, a verdade que carregava como uma cicatriz invisível, estava ali, exposta, julgada. É verdade, sussurrou ela. Meu nome de nascimento era Mariana Silva. Rafael se sentou, claramente tentando processar aquilo. Por que você mudou de nome? Marina respirou fundo. Era hora de contar. Toda a verdade. Porque meu pai era um homem perigoso. Ele nos abandonou quando eu tinha 3 anos, mas voltou quando eu tinha 15. E quando voltou, ele estava envolvido com pessoas ruins, coisas ilegais. Minha mãe e eu tivemos que fugir. Mudamos de nome, mudamos de bairro, cortamos todos os laços com o passado. Foi a única forma de nos protegermos. Rafael a olhou tentando compreender. E seu pai, onde ele está agora? Marina sentiu as lágrimas subirem. Ele faleceu há 4 anos, mas mesmo depois disso, nós mantivemos os nomes mudados, por segurança, por medo de que as pessoas com quem ele se envolveu viessem atrás da gente. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Marina sentia-se completamente vulnerável, completamente exposta. Ela sabia que Rafael tinha todo o direito de se afastar, de duvidar dela, de questionar tudo. Mas então Rafael fez algo que ela não esperava. Ele se aproximou, segurou as mãos dela e disse: Marina, eu não ligo para o seu passado. Eu ligo para quem você é agora. E você é a mulher mais corajosa, mais honesta que eu conheço. Se você mudou de nome para se proteger, então fez o certo. As lágrimas de Marina finalmente transbordaram. Ela abraçou Rafael com força, sentindo um alívio imenso. Mas o alívio durou pouco, porque Rafael continuou. O problema é que Júlia não apresentou isso como um ato de proteção. Ela apresentou como se você estivesse escondendo algo criminoso. E meu pai está preocupado. Ele quer conversar com você antes da viagem. Marina sentiu o pânico voltar. Gustavo. O presidente da empresa. O homem que poderia destruir sua carreira com uma única palavra. Ele vai me demitir? Perguntou Marina, a voz quase inaudível. Rafael balançou a cabeça. Não sei, mas você precisa conversar com ele, explicar tudo. E Marina, seja completamente honesta. É a única chance. Meia hora depois, Marina estava na sala de Gustavo. O presidente a observava do outro lado da mesa, o dossiê de Júlia aberto à sua frente. Ao lado dele, como uma sombra venenosa, estava a própria Júlia com um sorriso discreto de satisfação. Marina, disse Gustavo, a voz grave e controlada. Você entende a gravidade da situação. Você se candidatou para uma vaga aqui usando um nome que não é o seu nome de nascimento. Isso levanta questões sérias sobre sua idoneidade. Marina respirou fundo. Ela sabia que tinha que ser forte, que não podia demonstrar fraqueza.
Senhor Gustavo, eu entendo sua preocupação, mas preciso explicar o contexto. Eu mudei de nome legalmente há 5 anos, com autorização judicial, por uma questão de segurança pessoal. Meu pai biológico estava envolvido com situações perigosas, e minha mãe e eu tivemos que nos proteger. Não escondi isso com intenção de enganar ninguém. Escondi porque era uma questão de sobrevivência. Gustavo ouviu em silêncio, mas Júlia não perdeu a oportunidade de atacar. Com todo o respeito, Gustavo, mas como podemos confiar em alguém que mentiu sobre sua própria identidade? Como sabemos que não há outras mentiras? Estamos falando de uma negociação de mais de R$1 bilhão. Não podemos arriscar. Marina sentiu a raiva subir, mas manteve a calma. Eu nunca menti sobre minhas capacidades, Júlia. Eu traduzi aquela reunião com excelência. Salvei uma negociação que vocês estavam prestes a perder. E tudo que estou sendo acusada agora é de ter tido coragem de me proteger de um passado difícil. Gustavo levantou a mão pedindo silêncio. Marina, eu preciso pensar sobre isso, sobre se podemos ou não manter você na posição de intérprete internacional. Vou precisar verificar sua documentação, conversar com o nosso jurídico. Até lá, a viagem para Zurique está suspensa. As palavras caíram como uma sentença. Marina sentiu o mundo desmoronar. Tudo pelo que ela havia lutado, tudo o que havia conquistado, estava sendo tirado dela. Por causa de Júlia. Por causa de um passado que ela não escolhera. Quando saiu da sala, Rafael a esperava no corredor. Pelo olhar dele, Marina soube que ele havia ouvido tudo. Ele a abraçou, e Marina finalmente permitiu-se chorar. Chorar pela injustiça, pela dor, pelo medo de perder tudo novamente. Mas Rafael sussurrou no ouvido dela. Isso não vai ficar assim. Eu vou falar com meu pai. Vou fazer ele entender. Naquela noite, Marina voltou para casa arrasada. Dona Clélia percebeu imediatamente que algo estava errado. Marina contou tudo, e pela primeira vez, viu a mãe ficar verdadeiramente furiosa. Eles não têm o direito de te julgar por isso, Marina. Nós fizemos o que era preciso. Seu pai nos colocou em perigo, e eu fiz o que qualquer mãe faria. Protegi minha filha. Se eles não entendem isso, então não merecem você. Marina abraçou a mãe, sentindo o peso de tudo aquilo. Ela havia sido tão ingênua. Havia acreditado que podia mudar de vida, que podia deixar o passado para trás. Mas o passado sempre volta, sempre cobra seu preço. Enquanto isso, nos jardins, Rafael confrontava o pai. Eles estavam na biblioteca do apartamento da família, um lugar cheio de livros antigos e móveis de mogno. Gustavo tomava um uísque, olhando pela janela para a cidade iluminada lá embaixo. Pai, você não pode fazer isso com a Marina. Ela não fez nada de errado. Gustavo se virou, o olhar cansado. Rafael, filho, você não entende. Isso não é sobre certo ou errado, é sobre confiança. Como eu posso colocar uma pessoa que escondeu sua verdadeira identidade numa posição de tanta responsabilidade? Ela escondeu porque precisava se proteger, pai. E apesar disso, ela foi a melhor profissional que essa empresa viu em anos. Ela salvou a negociação com os suíços. Os investidores pediram especificamente por ela. Você vai jogar tudo isso fora por causa de um passado que ela não teve controle? Gustavo suspirou. Você está apaixonado por ela, não está? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele hesitou, mas então decidiu ser honesto. Estou. E antes que você diga que isso compromete meu julgamento, deixa eu te falar. Se eu não estivesse apaixonado, ainda assim defenderia ela. Porque é o certo a fazer. Gustavo balançou a cabeça, uma mistura de orgulho e preocupação. Você é tão idealista quanto sua mãe era. Tá bom, Rafael. Vou reconsiderar. Mas ela vai ter que passar por uma verificação completa de antecedentes. E se houver qualquer coisa mesmo, que comprometa a empresa, ela está fora. Rafael assentiu. Era o máximo que conseguiria arrancar do pai naquele momento. Obrigado, pai. Mas quando Rafael saiu da biblioteca, não percebeu que alguém havia escutado toda a conversa. Beatriz Almeida, sua irmã mais velha, estava encostada na parede do corredor,
os braços cruzados, uma expressão pensativa no rosto. Beatriz era uma mulher de 38 anos, advogada formada, divorciada e que havia voltado a morar na casa do pai depois que o casamento desmoronara. Ela era conhecida por ser calculista, fria e extremamente protetora da família Almeida. E agora, sabendo que Rafael estava envolvido com Marina, seus instintos de proteção entraram em alerta máximo. No dia seguinte, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Beatriz. Elas nunca haviam se falado antes. Marina, aqui é Beatriz Almeida, irmã do Rafael. Podemos nos encontrar? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Marina sentiu um frio na espinha, mas aceitou. Elas se encontraram num café chique na região dos Jardins. Beatriz estava impecável, terno cinza, cabelos presos num coque, uma postura que exalava autoridade. Marina, vou ser direta, começou Beatriz sem rodeios. Sei que você e meu irmão estão se envolvendo e vim te pedir de mulher para mulher que você termine isso, agora. Marina sentiu a raiva subir. Com todo o respeito, Beatriz, mas isso não é da sua conta. Beatriz sorriu, mas era um sorriso frio. É da minha conta, sim, porque Rafael é meu irmão e eu não vou permitir que ele se envolva com alguém que pode destruir a reputação da nossa família. Você mentiu sobre seu nome. Quem garante que não há outras mentiras? Eu não menti. Eu me protegi. Marina, você é uma menina do Jabaquara, filha de copeira, com um passado duvidoso. Rafael é herdeiro de um império empresarial. Vocês vivem em mundos completamente diferentes. Isso nunca vai dar, certo? E no final você é quem vai se machucar. Então faça um favor a si mesma e termine isso antes que seja tarde demais. As palavras de Beatriz doíam porque ecoavam os próprios medos de Marina. Mas ela não ia demonstrar fraqueza. Eu não vou terminar com Rafael porque você mandou. Se ele quiser terminar comigo, que seja a decisão dele. Não sua. Beatriz se levantou pegando a bolsa. Você foi avisada. Quando tudo desmoronar, não diga que eu não tentei te poupar. Quando Beatriz saiu, Marina ficou ali, tremendo, sentindo o peso de tudo aquilo. Ela sabia que Beatriz tinha razão em uma coisa. Ela e Rafael vinham de mundos diferentes. Mas será que isso tornava o amor deles impossível? Naquela tarde, Marina recebeu uma ligação de Gustavo. A verificação de antecedentes havia sido concluída. Não havia nada que comprometesse a empresa. Marina estava oficialmente liberada para viajar para Zurique. A viagem estava remarcada para o final daquela semana. Marina sentiu um alívio imenso, mas também sabia que aquilo era apenas o começo. Júlia não ia desistir. Beatriz não ia aceitar o relacionamento. E o próprio Rafael, por mais que a amasse, ainda tinha que lidar com a pressão da família, da empresa, da sociedade. Na noite antes da viagem, Rafael levou Marina até a cobertura onde morava. Era a primeira vez que ela entrava naquele mundo de luxo. O apartamento era imenso, com vista panorâmica de São Paulo, decoração moderna, obras de arte nas paredes. Marina se sentiu completamente deslocada. Rafael percebeu o desconforto dela. Marina, eu sei que tudo isso é muito diferente do que você conhece, mas nada disso importa para mim. O que importa é você, a gente, o que a gente sente. Marina olhou para ele e viu sinceridade naqueles olhos, mas também viu o abismo que os separava. Rafael, você tem certeza disso? Porque sua irmã veio falar comigo. Ela deixou muito claro que eu não sou boa o suficiente para você. E talvez ela esteja certa. Rafael segurou o rosto de Marina com as mãos, forçando-a a olhar para ele. Minha irmã não decide minha vida, nem meu pai, nem ninguém. Eu escolho você, Marina. Todos os dias eu escolho você. E então ele a beijou. Foi um beijo cheio de promessas, de esperança, de um futuro que ambos queriam acreditar ser possível. Marina se entregou àquele momento, sabendo que quando voltasse de Zurique, tudo poderia ser diferente. Na manhã seguinte, Marina estava no aeroporto de Guarulhos, prestes a embarcar para a Europa pela primeira vez na vida. Dona Clélia a acompanhara até ali, chorando de emoção e orgulho. Minha filha vai para o outro lado do mundo. Quem diria, né? Marina abraçou a mãe com força. Vou mandar notícias todos os dias, mãe. E quando eu voltar, tudo vai estar diferente.
A gente vai ter uma vida melhor. Eu prometo. Enquanto o avião decolava, Marina olhou pela janela, vendo São Paulo ficar cada vez menor lá embaixo. Ela estava deixando para trás tudo o que conhecia, mas também estava indo em direção a um futuro que sempre sonhara. Em Zurique, Marina foi recebida pelos investidores suíços com respeito e admiração. Klaus, o líder do grupo, a cumprimentou calorosamente. Estamos muito felizes por tê-la aqui, Marina. Sua presença faz toda a diferença. Nos dias seguintes, Marina participou de reuniões complexas, traduziu documentos técnicos, visitou escritórios em Genebra e Basel. Era um mundo completamente novo. Hotéis luxuosos, restaurantes sofisticados, conversas sobre milhões de euros. E Marina descobriu que pertencia àquele mundo tanto quanto a qualquer outra pessoa. Seu talento, sua inteligência, sua dedicação abriam portas que ela jamais imaginara. Mas as noites eram solitárias. Ela conversava com Rafael por videochamada, matando a saudade, compartilhando as experiências do dia. Rafael parecia radiante, orgulhoso dela, e Marina se permitia sonhar que, talvez, quando voltasse, eles poderiam realmente ter um futuro juntos. O que ela não sabia é que, enquanto estava fora, Júlia trabalhava nos bastidores para destruí-la de uma vez por todas. E dessa vez, Júlia havia encontrado um segredo ainda maior. Um segredo que nem Marina conhecia completamente. Um segredo que, quando revelado, abalaria não apenas sua vida, mas também a da família Almeida. Porque o passado de Marina estava conectado ao passado de Gustavo, de uma forma que ninguém imaginava. E quando a verdade viesse à tona, nada mais seria como antes. Marina estava em Zurique havia 3 semanas, quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Era meia-noite na Suíça, 6 da tarde em São Paulo. Ela acabara de voltar de um jantar formal com os investidores quando o celular tocou. Era Rafael, mas sua voz estava diferente. Tensa, preocupada. Marina, você precisa voltar. Agora, aconteceu uma coisa grave. O coração dela disparou. Minha mãe, ela está bem? Sua mãe está bem. Mas é sobre você, sobre seu passado. Júlia descobriu algo. E ela vai apresentar amanhã de manhã numa reunião da diretoria. Se você não estiver aqui para se defender, tudo pode desmoronar. Marina sentiu o mundo girar. O que ela descobriu? Rafael hesitou. Ela diz que seu pai não foi apenas um homem perigoso. Ela diz que ele estava conectado a algo relacionado à nossa empresa. Ao meu pai. Marina, isso é verdade? Você sabia de alguma conexão entre seu pai e o meu? Marina ficou em silêncio. Ela não sabia de nada. Ou sabia. Lembranças confusas da infância começaram a surgir. Seu pai, nos raros momentos em que aparecia em casa, antes de abandoná-las definitivamente, falava ao telefone sobre negócios, investimentos, nomes que ela não entendia. E um desses nomes, ela agora se lembrava vagamente, era Almeida. Mas ela era tão pequena. Nunca dera importância. Rafael, eu não sei. Juro que não sei. Mas vou descobrir. Vou pegar o primeiro voo. Espera por mim. Marina passou a noite em claro, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia. Às 6 da manhã, estava no aeroporto de Zurique, embarcando num voo de emergência para São Paulo. A viagem pareceu interminável. 12 horas de angústia, de medo, de incerteza. Quando finalmente aterrissou em Guarulhos, já passava das 9 da noite de quinta-feira. A reunião da diretoria estava marcada para as 10 da manhã de sexta. Marina tinha menos de 13 horas para descobrir a verdade e encontrar uma forma de se defender. Ela foi direto para casa. Dona Clélia a esperava, visivelmente abalada. Marina, preciso te contar uma coisa que escondi de você a vida inteira, porque achei que te protegeria. Mas agora parece que o passado nos alcançou. Marina sentou-se ao lado da mãe no sofá. Mãe, o que aconteceu? Dona Clélia respirou fundo, as mãos tremendo. Seu pai, antes de nos abandonar, trabalhava para a Almeida Ferreira Investimentos. Ele era contador lá. E ele descobriu algo, uma fraude, um desvio de recursos que estava acontecendo dentro da empresa.
Ele tentou denunciar, mas foi ameaçado. Disseram que se ele falasse, nós seríamos machucadas. Ele ficou com medo e fugiu. Nos abandonou para nos proteger, Marina. Ele não foi embora porque não nos amava. Foi embora porque amava demais. Marina sentiu o chão sumir. Tudo que ela acreditara sobre o pai, toda a raiva que carregara, durante anos estava sendo reescrito naquele momento. E a fraude? Foi investigada? Dona Clélia balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não. Seu pai morreu antes de conseguir provar qualquer coisa. E eu enterrei tudo isso. Mudei nossos nomes. Mudei de vida, tentei esquecer. Mas parece que alguém descobriu. Marina estava em choque. Júlia havia descoberto essa conexão. E ia usar isso para destruí-la, para destruir qualquer chance que Marina tinha na empresa. Mas por quê? Qual era o objetivo de Júlia além de pura maldade? Na manhã seguinte, Marina chegou à empresa 1 hora antes da reunião. Foi direto ao arquivo do subsolo, o lugar onde tudo começara. Se havia documentos sobre seu pai, sobre a fraude, estariam ali. Ela passou a hora seguinte revirando pastas antigas, procurando qualquer menção ao nome Silva, ao nome de seu pai, Antônio Silva. E então, encontrou. Uma pasta fina escondida no fundo de um arquivo morto de 20 anos atrás. Dentro havia relatórios financeiros, e-mails impressos, anotações à mão, e todos apontavam para a mesma coisa, uma fraude milionária que acontecera na empresa no início dos anos 2000. E a pessoa responsável não era Gustavo. Era alguém que Marina nunca esperaria. Era o sócio de Gustavo na época, um homem chamado Roberto Mendes, o pai de Júlia. Marina sentiu tudo fazer sentido. Júlia não queria apenas destruir Marina por inveja. Queria destruí-la porque Marina era a filha do homem que havia descoberto a fraude do pai de Júlia. E se essa verdade viesse à tona, a reputação de Roberto seria arruinada, mesmo após tantos anos. Com as mãos tremendo, Marina fez cópias de todos os documentos. Eram provas. Provas de que seu pai estava certo. Provas de que ele fora um homem honesto tentando fazer a coisa certa. E provas de que Júlia estava desesperada para manter esse segredo enterrado. Quando chegou a hora da reunião, Marina entrou na sala de conferências com a pasta debaixo do braço. Todos estavam lá. Gustavo, Rafael, Beatriz, os principais diretores. E Júlia, sentada ao lado de Gustavo, com um sorriso confiante. Gustavo abriu a reunião. Marina, Júlia trouxe informações preocupantes sobre sua ligação com esta empresa. Informações que, se verdadeiras, podem representar um conflito de interesses grave. Júlia, pode explicar? Júlia se levantou claramente preparada para aquele momento. Com prazer, Gustavo. Descobri que o pai de Marina, Antônio Silva, trabalhou nesta empresa há 20 anos. E mais do que isso, ele estava envolvido em tentativas de extorsão. Ele ameaçou meu pai, que na época era sócio de Gustavo, alegando que havia fraudes na empresa. Era mentira, é claro. Uma tentativa de ganhar dinheiro às custas da reputação da Almeida Ferreira. Antônio Silva era um criminoso, e Marina omitiu isso ao se candidatar para trabalhar aqui. A sala ficou em silêncio. Marina sentiu todos os olhares sobre ela. Mas dessa vez, ela não sentiu medo, sentiu raiva. Raiva pela forma como estavam manchando a memória de seu pai. Raiva pela injustiça. Com a voz firme, Marina respondeu: "É mentira. Tudo mentira. E eu tenho provas." Ela colocou a pasta sobre a mesa e abriu. Um por um, começou a apresentar os documentos. Relatórios que mostravam desvios de recursos, e-mails do pai de Júlia ordenando transferências suspeitas. Anotações do próprio Antônio Silva, detalhando cada irregularidade que havia descoberto. "Meu pai não era um criminoso", disse Marina, a voz quebrando de emoção. "Ele era um homem honesto que descobriu uma fraude e pagou o preço por isso. Foi ameaçado, perseguido, obrigado a abandonar sua família para nos proteger. E morreu sem nunca ter a chance de limpar seu nome. Júlia sabe disso. Sabe por que o pai dela foi o responsável pela fraude. E ela está tentando me destruir para manter esse segredo enterrado." Júlia ficou pálida. "Isso é absurdo.
Esses documentos não provam nada. Mas Gustavo já estava examinando os papéis, o rosto cada vez mais fechado. Ele reconhecia as assinaturas, os relatórios. Tudo batia. Roberto Mendes, seu antigo sócio, havia de fato desviado recursos da empresa. Gustavo nunca soubera, porque logo após os fatos narrados nos documentos, Roberto havia vendido sua parte e saído da empresa alegando problemas de saúde. Gustavo nunca questionara, nunca investigara a fundo. Júlia, disse Gustavo a voz grave, esses documentos são reais. Eu reconheço essas assinaturas. Seu pai realmente fez isso. Júlia começou a tremer. Mas a empresa não foi prejudicada, Gustavo. Meu pai devolveu o dinheiro antes de sair. Ninguém foi machucado. Alguém foi sim, respondeu Marina, as lágrimas finalmente transbordando. Meu pai, minha mãe, eu. Nós fomos machucados. Meu pai teve que abandonar a família, viver com culpa e medo até o dia em que morreu. Minha mãe teve que criar uma filha sozinha, trabalhando até a exaustão. E eu cresci pensando que meu pai não nos amava, quando na verdade ele nos amou tanto que sacrificou tudo para nos proteger. A sala estava em silêncio absoluto. Até Beatriz, que sempre fora fria e calculista, parecia tocada. Rafael olhava para Marina com uma mistura de admiração e amor. Ela era forte, mais forte do que qualquer um ali. Gustavo se virou para Júlia. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia. Agora. Júlia tentou argumentar, mas Gustavo não quis ouvir. A segurança foi chamada. Júlia saiu da sala em lágrimas, sua carreira destruída, sua reputação arruinada. Quando a porta se fechou, Gustavo olhou para Marina. Marina, eu não tenho palavras. Seu pai foi um homem honrado. E a forma como você foi tratada aqui, a forma como foi ignorada durante anos, é uma vergonha para esta empresa. Eu te devo um pedido de desculpas. E mais do que isso, te devo reconhecimento. Marina balançou a cabeça. Eu não quero pena, Gustavo. Só quero justiça. Justiça para meu pai. E uma chance de continuar meu trabalho sem ter que olhar por cima do ombro o tempo todo. Gustavo assentiu. Você tem isso. E mais, a partir de hoje, você é a diretora de relações internacionais desta empresa. Com salário compatível, equipe, própria, tudo o que você precisar. Marina olhou ao redor. Rafael sorria orgulhoso. Os outros diretores acenavam em aprovação. Até Beatriz parecia pela primeira vez respeitar Marina. Naquela noite, Marina levou Rafael para conhecer sua casa no Jabaquara. Ele nunca estivera lá, nunca vira o mundo de onde ela vinha. Dona Clélia os recebeu com um jantar simples, arroz, feijão, frango frito, salada. Rafael comeu com gosto, conversou com Dona Clélia sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o futuro. E quando saíram para a pequena varanda do apartamento, olhando para a cidade iluminada lá embaixo, Rafael segurou a mão de Marina e disse: Eu te amo. Não importa de onde você veio, não importa para onde você vai. Eu quero estar ao seu lado. Sempre. Marina olhou para ele e, pela primeira vez, permitiu-se acreditar completamente. Eu também te amo, Rafael. E não tenho mais medo. De nada. Porque aprendi que a verdade sempre vence. Que coragem transforma destinos. E que não importa quantas vezes te empurrem para baixo, você sempre pode se levantar. Nos meses seguintes, Marina floresceu. Como diretora de Relações Internacionais, ela liderou negociações em 5 países diferentes, fechou contratos milionários, construiu uma equipe incrível. Gustavo, publicamente, reconheceu o erro de ter ignorado seu talento por tanto tempo. Dona Clélia finalmente pôde se aposentar. Marina comprou uma casa melhor para elas, numa região mais tranquila. E pela primeira vez em décadas, Dona Clélia pôde descansar. Rafael e Marina assumiram o relacionamento publicamente. Beatriz, surpreendentemente, acabou se tornando uma aliada. Ela viu em Marina a força que sempre quis ter, a coragem de enfrentar o mundo sem medo. E quanto a Júlia, ela tentou processar a empresa. Mas os documentos de Marina eram irrefutáveis. O caso foi arquivado. Júlia saiu de São Paulo, diziam que fora para o interior, tentar reconstruir a vida longe dos holofotes.
Um ano depois do dia em que Marina levantara a mão naquele corredor do subsolo, ela estava numa cerimônia de premiação empresarial. A Almeida Ferreira Investimentos havia sido eleita a melhor empresa de capital de risco do Brasil. E Marina, como diretora de Relações Internacionais, recebeu um prêmio individual por excelência profissional. Ao subir no palco, Marina olhou para a plateia. Viu Rafael, a mãe, os colegas de trabalho, todos ali aplaudindo. E percebeu o quanto havia mudado. Não apenas de cargo ou de salário, mas de essência. Ela não era mais a menina invisível do arquivo. Era uma mulher forte, capaz, respeitada. No seu discurso, Marina disse algo que ficaria marcado. Aprendi que talentos sem oportunidade se escondem, mas coragem transforma destinos. E hoje eu estou aqui não porque esperei que alguém me descobrisse, mas porque tive coragem de me mostrar, de levantar a mão quando todos me ignoravam, de lutar quando queriam me destruir e de acreditar, mesmo nos momentos mais difíceis, que eu era digna de estar aqui. A plateia se levantou em aplausos. Dona Clélia chorava de emoção. Rafael a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E quando Marina saiu daquele palco segurando o troféu, ela olhou para o céu e sussurrou: Pai, eu limpei seu nome e vou continuar honrando sua memória todos os dias da minha vida. Meses depois, numa manhã de sábado ensolarada, Rafael levou Marina até um lugar especial. Era uma pequena igreja no interior de São Paulo, cercada de jardins floridos. Dona Clélia estava lá, junto com alguns amigos próximos e colegas de trabalho. Rafael se ajoelhou na frente de Marina e disse: Eu não quero imaginar minha vida sem você. Casa comigo? Marina olhou para o anel, para Rafael, para a mãe que chorava de felicidade, e disse sim. Sim para o amor. Sim para o futuro. Sim para todas as possibilidades que se abriam diante dela. A história da estagiária que salvou uma negociação bilionária e transformou seu destino com coragem se espalhou pelo mundo empresarial. Marina virou exemplo, palestrava em universidades, inspirava jovens profissionais, mostrava que não importa de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar. E toda vez que contava sua história, Marina terminava dizendo: Nunca subestimem o poder de levantar a mão, de mostrar quem vocês são, de lutar pelo que acreditam. Porque o mundo precisa do talento de vocês, e vocês merecem ter a chance de brilhar. Anos depois, Marina e Rafael tiveram uma filha, uma menina de olhos curiosos e sorriso doce. E quando a menina perguntou um dia o que a mãe fazia da vida, Marina respondeu: Eu mostro ao mundo que todas as pessoas, não importa sua origem, merecem uma chance. E então, trabalho para criar essas chances. A menina sorriu e disse: Quando eu crescer, quero ser como você, mamãe. Marina abraçou a filha com força. Você pode ser o que quiser, minha amor, porque eu vou te ensinar a ter coragem, a acreditar em você mesma e a nunca jamais se tornar invisível. E assim, a história de Marina Oliveira, a menina do Jabaquara que se tornou uma das executivas mais respeitadas do Brasil, continua inspirando gerações. Uma prova viva de que o passado não define o futuro, que coragem é mais forte do que medo, e que todos nós, absolutamente todos, carregamos dentro de nós o poder de transformar nossos destinos. Porque no final, não importa quantas vezes você caia, importa quantas vezes você se levanta. Não importa quantas vezes te ignoram. Importa aquela única vez em que você decide se mostrar. E quando você faz isso, quando você levanta a mão com coragem, o mundo inteiro se curva diante da sua força.